tarde a todos. Queria inicialmente dizer da minha grande honra e satisfação de poder inaugurar este ciclo de debates intitulado Diálogos com o Supremo, que está sendo levado a cabo dentro do programa de mestrado em Poder Judiciário. Eu acho que é uma iniciativa extremamente interessante, que pode dar frutos muito relevantes, trazendo os operadores do direito, de modo geral, começando pelos membros do Supremo Tribunal Federal, para dialogar diretamente com o mundo acadêmico, com a sociedade civil em geral. Quero cumprimentar a todos os integrantes da mesa, em nome do eminente professor Carlos Ivan, que é o presidente desta famosa casa, que é a Fundação Getúlio Vargas, que tantos serviços relevantes tem prestado à intelectualidade, não apenas brasileira, mas também ao conhecimento científico internacional. Quero agradecer as palavras que me foram dirigidas pelo professor Luiz Roberto Ayub, pelo professor Sérgio Guerra, cumprimentar especialmente a professora Leila Mariana, que é a coordenadora deste curso e que foi a Brasília me levar o convite, que, aliás, foi irrecusável de participar desta reunião de hoje. Quero cumprimentar também o professor Joaquim Falcão, ex-membro do CNJ, do Conselho Nacional da Magistratura, que também é um intelectual conhecido brasileiro. Cumprimentar os debatedores, cumprimentar os desembargadores presentes, magistrados, dentre os quais encontro velhos amigos e colegas, membros do Ministério Público, advogados, estudantes de graduação, pós-graduação e os demais presentes. Permitam-me começar aproveitando aqui o mote que me foi proposto pelo ilustre professor Sérgio Guerra, que trouxe à colação o pensamento do grande jus-filósofo Norberto Bobbio, recentemente falecido, e que escreveu um pequeno, grande livro, como já foi dito aqui, pequeno no tamanho, mas extremamente denso do conteúdo, que não é propriamente um livro, mas é, na verdade, uma coletânea de textos e até de entrevistas deste grande pensador italiano. E esse livro, que é conhecido certamente de todos, especialmente do curso de Direito, chama-se A Era dos Direitos. E neste livro, este pensador italiano, em suma, propugna ou lança a ideia de que nós estávamos no final do século XX, agora estamos no limiar do século XXI, na Era dos Direitos. E isto foi colocado por Norberto Bobbio fundamentalmente a partir de uma pergunta que lhe foi feita por um entrevistador, e o professor Sérgio Guerra já colocou isto, e eu peço licença para relembrá-lo, sobretudo aos estudantes aqui presentes, indagado por esse entrevistador quais seriam os principais problemas que o mundo enfrentava naquele final do século XX, disse então Norberto Bobbio que era, em primeiro lugar, o crescimento incontrolado e dinâmico, extremamente dinâmico da população mundial, o crescimento rápido e sem controle da proliferação das armas de destruição em massa, e dizia também que o terceiro problema, no seu entender, era o crescimento acelerado e sem controle da destruição do meio ambiente. O entrevistador, todos lembram desse trecho, um pouco desapontado, perguntou ao grande Norberto Bobbio, mas, enfim, o senhor não vê nada de positivo nesse final de século? Norberto Bobbio, então, disse, claro que sim, eu vejo algo extremamente positivo, que é o crescente interesse, tanto no plano interno dos Estados, quanto no âmbito internacional, no que toca aos direitos fundamentais, à proteção dos direitos fundamentais. E dizia, então, Norberto Bobbio, todos lembram disto, sobretudo aqueles que mergulharam no estudo desse pequeno, grande livro, que isto representava um progresso moral da humanidade. Então, dizia ele que, em função disso, nós estamos entrando numa nova era, que é a era dos direitos.
O professor Sérgio Guerra adiantou um pouco aquilo que eu ia dizer, mas com o qual eu concordo plenamente. Eu penso que na era dos direitos, o grande protagonista é, sem dúvida nenhuma, o Poder Judiciário. Por isso que eu preferia, se eu pudesse escolher, e o tema não foi de minha escolha, ativismo judicial, o ativismo do Supremo Tribunal Federal, é um tema extremamente provocante, polêmico, eu talvez tivesse escolhido um outro tema mais ameno, mas ao invés de falar em ativismo judicial, o ativismo do Supremo Tribunal Federal, eu preferiria utilizar a expressão protagonismo do Supremo Tribunal Federal ou também, em conjunto, protagonismo do Poder Judiciário como um todo neste limiar do século XXI. Por quê? Porque nós estamos entrando na era do direito. O professor Sérgio Guerra já adiantou que o século XIX foi o século do poder legislativo, o século do Estado jandarmo, do Estado mínimo, do Estado não intervencionista, o Estado que presidia sobre uma sociedade predominantemente rural. Claro que existiam cidades, mas a vida era praticamente uma vida rural, uma vida onde o tempo transcorria de forma muito lenta. Então era perfeitamente possível que a tomada de decisão se desse num foro relativamente grande, complexo, no que diz respeito à tomada de decisão, que era o Poder Legislativo. E que, por sinal, naquele momento histórico, concentrava, digamos aqui, aqueles que empolgavam o poder político em suas mãos, que era a burguesia triunfante, que vinha das revoluções liberais burguesas do século imediatamente antecedente, como grande parcela da sociedade vencedora, seja no âmbito econômico, seja no âmbito político. O século XX, como todos nós sabemos, foi o século onde o grande protagonista foi o Poder Executivo. Um século que exigia do Estado respostas rápidas, imediatas aos estímulos. É o século da Revolução Russa, de 1917, é o século da Primeira Guerra Mundial, de 14 e 18, o século da Segunda Grande Guerra, que terminou em 1945, é o século da globalização econômica, em que o Estado, por ser o órgão, digamos assim, mais ativo, mais avançado, exercia um protagonismo maior. Mas tanto o poder legislativo quanto o poder executivo, por várias razões que não vem a pelo agora, neste momento, que isso exigiria talvez um ciclo de conferências, deixaram de ser protagonistas. Talvez o poder legislativo perdeu a sua legitimidade, tem dificuldade em seu funcionamento, sobretudo no regime